A segunda vela acesa nos convida ao desejo de conversão, arrependimento dos nossos pecados e também o compromisso de prepararmos, assim como João Batista, o caminho do Senhor que virá. Lembra ainda a fé dos patriarcas e de João Batista, que anuncia a salvação para todos os povos. Ramo do tronco de Jessé, enxerta-nos no teu espírito, Senhor da justiça e da paz, tem compaixão dos fracos e dos pobres e defende a vida dos oprimidos. Deus da paciência e da consolação, dá-nos esperança e ensina-nos a acolher os outros e a perdoar. Deus dos profetas e do batismo, batiza-nos no Espírito Santo e no fogo e conduz-nos pelo caminho reto da conversão e das boas obras. Ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para a Tua terra. Fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do Teu povo e não olhaste para as suas maldades. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para ele.
Tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Torna-me santo, porque tu és. Ouve os meus rogos, eis-me aos teus pés. Tua vontade faz, ó meu Pai. Por ela o crente vive, não cai. Guia-me a vida com tua luz, poder e graça dá-me em Jesus. Tua vontade boa e sem par, quero na vida realizar. Vive e triunfa, domina enfim, reina supremo, meu Deus em mim. Amém. Ouçamos as boas novas. Irmãos e irmãs, o sacrifício aceitável diante de Deus é um espírito humilde. Ele não rejeitará um coração humilde e arrependido. Em nome de Jesus Cristo, estamos perdoados. Amém.
Todos os seus anjos, aos ministros seus, se fazem sua vontade, bendizei ao Senhor. Todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, Convido todos para uma oração por iluminação. Todos. Senhor Deus e Pai, estamos diante das Escrituras Sagradas e queremos ouvir a Tua voz por meio dela. Ilumina os nossos corações e mentes com Teu Espírito Santo, para que possamos ser instruídos no caminho que devemos seguir. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Isaías capítulo 40, versículo 1 ao versículo 11. O Senhor nosso Deus diz: consolem, consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz: anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca e as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo cheio de força. Com o seu braço poderoso, ele conseguiu a vitória. Ele traz consigo o povo que ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando.
Leitura do Novo Testamento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 15. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dEle. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse: Eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também: Alguém está gritando no deserto: Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: Depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O texto da nossa reflexão de hoje, que se encontra no início do Evangelho de Marcos,
começa no versículo 1, afirmando ser Jesus o Filho de Deus. E é importante essa expressão logo no início do Evangelho, porque ela acabou se tornando um atributo muito forte referente a Jesus, porque designa a sua natureza divina e confere a Jesus a missão de ser o Salvador da humanidade. Assim, com essa expressão logo no início, Marcos está afirmando que Jesus é o verdadeiro Messias, aquele que estava para vir e que traz as boas novas de salvação da parte de Deus. Os versículos 2 e 3 têm o objetivo de apontar, por meio de profecias antigas, que as boas novas proclamadas por Jesus vêm na continuidade da missão do seu precursor, que aqui é apresentado como sendo João Batista, e na realidade são também o ponto alto do que era a expectativa da fé judaica. Versículo 2 e o versículo 3 fazem referência a dois textos do Antigo Testamento, a Malaquias 3, versículo 1, e também a Isaías 40, versículo 3. E portanto, o ministério de João Batista e o de Jesus, que são apresentados aqui, possuem respaldo nas profecias que já vinham do Antigo Testamento. O versículo 4 apresenta João Batista como o precursor de Jesus. Ele é apresentado como alguém que tinha uma vida ascética, uma vida muito simples e que estava atuando nas proximidades do Rio Jordão e que estava sempre chamando o povo ao arrependimento. E aqui tem um detalhe interessante, que é a presença de João Batista no deserto. O deserto sempre desperta na memória, principalmente do povo judeu, da fé que eles encontravam e que eles relembravam quando pensavam no Êxodo. O deserto despertava, portanto, a memória do Êxodo, cenário das revelações de Deus, e também da libertação do Egito e da conversão do povo. João, nesse versículo, é apresentado como alguém que realiza um batismo para arrependimento, como cumprimento da profecia que você vai encontrar lá em Ezequiel 36. E quando ele proclama esse batismo, João Batista proclama esse batismo, ele traz a ideia de mudança de direção. A expressão usada para arrependimento significa dar meia volta, mudar o rumo, mudar a direção para o sentido oposto daquele em que se estava caminhando. E, portanto, João Batista propõe um abandono do caminho falso para andar no caminho de Deus, que é um caminho marcado pela prática da justiça, do direito e do amor. Essa mesma ideia você vai encontrar em vários dos profetas, e João não muda absolutamente nada da mensagem, mas a retoma para continuar proclamando a expectativa que Deus tinha para o seu povo. E é interessante que, se você andar mais alguns versículos nesse mesmo capítulo 1 de Marcos, no versículo 15, Jesus, quando começa a proclamar a mensagem do Evangelho, ele vai dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho, na mensagem do reino de Deus que ele estava proclamando, mostrando essa conexão da proclamação dos profetas no Antigo Testamento, passando pelo precursor, que é João Batista, e agora a mensagem do próprio Jesus Cristo. Os versículos 5 e 6 relatam que muitas pessoas iam até o Jordão, iam até João para ouvir o que ele tinha para pregar e para seguir as suas orientações. E aqui nós encontramos o início do chamado movimento de João, que vai andar de maneira paralela com o movimento de Jesus, a ponto de chegar um momento em que os discípulos de João vão perguntar a ele se aquele que ele tinha batizado era mesmo o Messias. E João vai então encaminhar os seus seguidores para Jesus Cristo, dizer: é a ele que vocês devem seguir. Os versículos 7 e 8 preparam o encontro de Jesus
com João Batista. João, nesse versículo, reconhece a superioridade de Jesus e também reconhece a diferença profunda entre os dois batismos, o que ele realizava e o que Jesus realizaria. O batismo de João era para arrependimento, enquanto que o de Jesus era aquele que ia conferir às pessoas o Espírito Santo. Mas é interessante perceber que Jesus também reconhece a missão de João Batista como válida e como perfeita quando ele se submete ao batismo de João. E, portanto, ligando o seu ministério com o ministério de João Batista, que por sua vez já estava ligado com as profecias do Antigo Testamento. João, portanto, pregava a iminência do juízo, enquanto que Jesus pregava que o reino tinha chegado. O reino já estava presente. Enquanto João Batista anunciava a espera, Jesus passa a anunciar o cumprimento. E João Batista, então, é situado nessa história na esfera da lei, enquanto que Jesus anuncia a graça abundante. Você vai encontrar isso na expressão do próprio Jesus, quando ele diz que a lei e os profetas vieram até João e que não havia profeta maior do que João. Mas isso tudo ligado à antiga aliança. A nova aliança, inaugurada por Jesus, é marcada pela graça abundante de Deus. Quando nós olhamos para toda essa perspectiva que nós apresentamos, desse texto do versículo 1 até o versículo 8, nós temos que pensar o que isso tem a ver com a realidade das nossas comunidades de fé hoje. Nós vivemos hoje naquilo que os teólogos chamam de vida entre o já e o ainda não do reino de Deus. Isto é, o reino já foi irrompido, já foi trazido por Jesus Cristo, irrompeu com o advento de Jesus, mas ainda não está estabelecido de forma definitiva. E é nesse período de espera que nós celebramos nesse período do advento. Nesse período de espera, como é natural, vivemos entre tensões. Hora de expectativa do segundo advento de Jesus, que marca muitas vezes indecisões mescladas com alguns momentos de tomada de posição mais firme. Essa realidade de tensão se torna ainda mais comum na nossa época e na caminhada das nossas comunidades de fé, quando nós percebemos que estamos inseridos numa sociedade muito diferente daquela da época de Jesus. Agora, uma sociedade pós-moderna que proclama o fim da história com a hegemonia atual do chamado capitalismo neoliberal na maioria dos países e que apresenta um falso reino de paz, muito semelhante ao que o Império Romano proclamava com a chamada Pax Romana. E nessa situação atual, muitas vezes a igreja se encontra contaminada por essas ideologias, perdendo de vista os valores do verdadeiro reino de Deus. É preciso ter muito cuidado para não misturar preferências ligadas à realidade da nossa sociedade com valores do reino de Deus, identificando de maneira automática as coisas quando a gente concorda com aquilo que está acontecendo ou mesmo quando discorda. Outro detalhe importante que esse texto nos traz é que João Batista chamou o povo ao arrependimento e chamou o povo para arrepender-se como um momento de preparação para começar a viver um novo tempo de Deus, que para ele ainda estava para chegar e que Jesus inaugura e traz esse novo tempo. E hoje nós também, como igreja, como comunidades de fé, somos chamados a esse momento de arrependimento. Nós precisamos hoje buscar o perdão e adquirir forças do Espírito Santo para que possamos vivenciar e proclamar os valores do reino de Deus. É muito difícil fazer isso numa realidade com valores tão conflitantes, em que as opiniões se tornaram tão válidas como a própria verdade. Mesmo que seja
na nossa realidade atual, com pequenas ações, começando com os pequenos, com aqueles que são sem importância, as comunidades de fé, a igreja, deve oferecer alternativas de vida para as pessoas baseada nos valores do reino de Deus. Tudo isso na esperança e na expectativa de que essa pequena semente que nós podemos lançar nasça, cresça e seja capaz, inclusive, de mudar a própria sociedade atual. É hora, como diz a expressão e o significado da pregação de João Batista, é hora de dar meia volta e mudar de mentalidade e mudar a direção dos nossos passos. É hora de ir para o deserto, como o texto também faz referência, e de resgatar a memória do Êxodo, reexperimentando o poder do Deus libertador. Se nós fizermos isso, nós então seremos capazes de produzir frutos e práticas que assinalem os valores do reino de Deus. Nós estamos no período do Advento, hoje, segundo domingo do Advento, e celebrar o Advento de Jesus é sempre celebrar a presença de Deus em nosso meio. É receber, como diz o texto, o batismo que traz o Espírito Santo, que solidifica a nossa fé e que nos reanima para continuarmos na caminhada do reino de Deus em obediência aos valores do Evangelho. Receber o seu Espírito é ganhar a coragem dos profetas antigos e de sermos hoje profetas e profetisas para esta geração. E não se esqueça que a ação profética é a ação denunciadora das injustiças sociais, das injustiças políticas, das injustiças econômicas e mesmo das injustiças religiosas. Não há possibilidade de sermos uma comunidade que agrade a Deus se perdermos de vista essa continuidade que vem do Antigo Testamento, passa por João Batista, chega até Jesus e que Jesus transfere essa mesma responsabilidade para aqueles que são seguidores, de termos uma ação profética dentro da realidade em que vivemos. Portanto, irmãos, a espera do Advento, período que nós estamos celebrando, é um convite ao arrependimento, à mudança de mentalidade, à mudança de rumo. É um convite a dar lugar à ação do Espírito Santo, que ilumina as nossas mentes, os nossos passos e nos dá a coragem de um profeta para proclamar e para evidenciar na sociedade, no lugar onde a nossa comunidade de fé está inserida, a presença do reino de Deus, que já foi trazida por Jesus e que a igreja deve demonstrar na sua própria forma de viver. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e que nós, a exemplo de João Batista, também estejamos preparando o caminho para a vinda de Cristo, estejamos evidenciando na nossa sociedade os valores do reino de Deus, que são aqueles que aprendemos com Jesus Cristo no Evangelho. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Amém.
nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Recebei a bênção. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. E que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade augusta, excelsa, una e santíssima, esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espante. Nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espante. Quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante.